Olá, bem-vindo ao Contra Polêmica. Aqui é o seu apresentador, né? O camarada anarquista. E nós hoje vamos tentar lidar com. Oh, e se você estiver ouvindo o som da chuva, é porque hoje está chovendo. Que coisa, não? Mas, bom, eu fiz um vídeo tratando sobre a questão da Rússia há muito tempo atrás. Prometi um vídeo sobre racismo. Até tentei fazer, mas, gente, é o seguinte, sabe? Classe operária, classe trabalhadora, chão de fábrica, tá ligado? Nem sempre a gente tem tempo, né? Ou até recursos e por aí vai, né? Pra explicar temas tão grandes e tão complicados e tão debatidos como o racismo. No entanto, eu vou deixar isso para um outro momento e também vou prometer ter mais vídeos por mês, tá? Não ficar assim nesse ato gigantérrimo, né? Mas se você nunca apareceu aqui, só a sua primeira vez, seja bem-vindo. Aqui falamos sobre anarquismo, perspectiva anarquista, sobre os temas do dia, os grandes temas atuais, entre outras coisas. Aqui é um local de aprendizado, então se você tem curiosidade para saber sobre anarquismo, se você quer entender como é que a gente interpreta, por que algumas pessoas concordam com o que esse movimento tem pregado ao longo dos anos, seja bem-vindo. Hoje nós vamos debater um tema que, acredito eu, não tenha sido muito bem explorado, apesar de ter muito, mas muito material acerca desse tema. E o tema é o que é anarquismo. E mais um vídeo, né, sobre o que é anarquismo. Mas eu quis fazer um vídeo que fosse um pouco diferente, que tivesse uma outra pegada. E que pegada é essa? Você pode estar se perguntando. Normalmente os vídeos ou áudios ou livros que tentam debater sobre o tema, debatem ele de uma forma muito superficial. Então, como é que seria isso de uma forma mais profunda? Então, deixa eu tentar dar um exemplo aqui, só para tentar ilustrar, tá? Mas antes que eu me esqueça, antes de eu começar a explicação, na sua mente, ou se você quiser, por favor, coloque nos comentários. Vamos tentar responder o que é anarquismo agora e vamos ver como é que essa resposta vai contradizer ou talvez ser semelhante com a explicação que eu vou dar. Porque vai ser hoje talvez uma explicação mais profunda sobre o tema. Então, claro, eu não estou pedindo para que você faça um super texto aí na caixa de comentário, ou se você não tiver a fim de escrever alguma coisa, você pode só pensar aqui, pôr na sua cabeça, dar um pause aí e pensa, pô, o que é anarquismo? Que tipo de resposta você estaria procurando? Bom, eu acho que seria muito interessante uma resposta para alguém que é leigo, alguém que está querendo tentar dialogar com você ou tentar entender o seu ponto de vista. Se você fosse explicar para essa pessoa o que é anarquismo, como é que você responderia? E se você for tentar responder isso de uma forma mais avançada, mais profunda, como é que você responderia o que é anarquismo? Então vamos pausar? Vamos tentar fazer isso? Pausa aí o vídeo e tente escrever ou na caixa dos comentários ou aqui pensar na minha cabeça aqui, pô, vou dar um pause e vou ver aqui o que é anarquismo. Deu pause? Pensou um pouco? E aí? Chegou a alguma conclusão? Quando você escreveu, aí alguém respondeu também e vocês concordaram, discordaram? Bom, enfim, hoje eu não vou eu não vou estar aí corrigindo, né? Não vou pagar uma de professor aqui e falar, olha, sua resposta está correta ou incorreta. Não é bem isso, não, é só um exercício para a gente poder. Qual é o seu ponto de vista? Até para poder também entender qual é o ponto de vista das pessoas em relação ao que é anarquismo e como elas vão entender isso depois de explicar. Se você puder também, depois da explicação, por que você não edita, coloca outro comentário, responde, enfim, adiciona a tua resposta inicial. Eu acho que isso vai ser um exercício bem interessante de a gente fazer nesse vídeo de hoje, tá? Que é o vídeo sobre o que é anarquismo. Vamos lá? Tô pronto? Então vamos começar aí pelo mais básico. Normalmente quando você vê um vídeo sobre o que é anarquismo,
o vídeo que tem a ver com ciências políticas. E normalmente a ciência política ela faz uma diferença entre ciência política e filosofia política, né? Não sei se vocês já se debateram com esse tipo de situação, onde, olha, aqui em ciências políticas nós debatemos a ciência política. As ideologias, as filosofias políticas, elas são parte do campo filosófico, então, né, existe muitas vezes essa separação também. Então, bom, o que é anarquismo? Se a gente for tentar fazer o que normalmente todo mundo faz, eles vão ali no dicionário. Deixa eu pegar aqui o meu celular aqui e dar uma olhada. Não sei se vocês vão vir cliques, espero que não, mas enfim. Se eu colocar aqui o que é anarquismo no dicionário, deixa eu ver aqui que tipo de resposta eu vou. Eu estou aqui entrando no infoescola.com. O primeiro site que apareceu, parece que o texto é de 2017. Tá? Por Luiz Antônio Guerra. E aí já começa aqui muito interessante, né? Anarquismo é uma filosofia política. Opa, o negócio aqui entrou de qualquer jeito, mas continuando aqui. Anarquismo é uma filosofia política que, em favor da liberdade individual, repudia toda forma de autoridade. Já tá errado. Já no infoescola.com, o texto, a primeira frase já tá errada, tá? Então eu não quero nem continuar, mas eu vou continuar aqui só um pouquinho, porque não tem nada a ver em favor da liberdade individual ou exclusivamente em favor da liberdade individual. Muito pelo contrário. O grosso do movimento anarquista, ele é coletivista, né? Anarcocomunistas, anarcosintetistas, anarcoespecificistas, anarcocoletivistas e outros anarcos aí que vai ter, a grande maioria, com exceção do anarco-individualismo, são coletivistas, né? São anarcocomunistas, não sei se eu falei aqui, anarco-sindicalistas, é tudo coletivo, tá? E anarcocapitalismo não é anarquismo. Acho que eu vou ter que fazer um vídeo à parte sobre isso. Talvez a gente debata hoje, vamos ver. Mas continuando aqui ao texto que a gente estava vendo do Info Escola, né? A palavra anarquia, continuando, tá? A palavra anarquia deriva dos termos gregos a, ou não, ou seja, uma negação, né? Mas arche ou arque, que é governo, e significa literalmente ausência de governo. No senso comum, a palavra anarquia é usada como sinônimo de bagunça, caos ou violência. Porém, os pensadores anarquistas não negam o desenvolvimento e a ordem social, mas acreditam que são possíveis de ser alcançadas sem um Estado, sem um governo, sem um monopólio do poder. Então já tem. E isso aqui é um texto de 2017. Eu acredito que a essa época já poderia. Já tinha muito mais gente, muito mais coisa com acesso ao que é anarquismo. Uma resposta bem ruimzinha. Então aqui já para corrigir, né, em favor da liberdade individual e tal, mas também tem, mas muito mais a favor de uma liberdade coletiva, né? Então ele vai falar aqui, né, no senso comum a palavra anarquia é usada como sinônimo de bagunça, caos ou violência. E eu entendo que ele vai fazer, tentar, né, justificar, né, ou melhor, defender o anarquismo dessas críticas. Bom, a ideia é que, tipo assim, essa ideia de bagunça, na verdade, se chama anomia, né? E anarquismo, ou anarquia, no caso, não é necessariamente sem governo, mas é mais sem governante, tá? Então, a ideia de uma sociedade anarquista, eu já tô tendo corrigir, eu nem comecei ainda a explicar o que é anarquismo, eu só estou fazendo algumas correções aqui, tá? Pra você entender como é complexo esse tema, né? Como ele é bagunçado. Então, anomia é essa ideia. Anomia, na verdade, é essa ideia de caos. Anarquismo seria sem governante. E sem governante significa que é uma sociedade que tem a condição de se criar regras, onde você não precisa ter uma pessoa com sendo detentor exclusivo do poder, da violência e por aí vai. É uma sociedade que deveria ser construída, ou seria construída dentro da perspectiva anarquista, entre pares, entre iguais, né? E entre iguais você não precisa de uma pessoa acima para poder decidir
ou até se tiver que existir e possa ser que exista, e que necessita ser que exista, essa pessoa e essa posição ela vai ser escolhida pelo próprio grupo. Ou seja, eu só posso ser governado por quem ou pela função ou pelo motivo que eu e outros coletivamente concordamos. Se não há concórdia, se não há concordância, aí já é outros 500. Aí a gente vai entrar em outros, digamos assim, uma outra discussão. Mas esse seria o grosso de como eu teria que responder esse texto e por que muita gente que está olhando, fazendo essa pesquisa, ele acaba tendo uma ideia muito errada do que é anarquismo. Então vamos lá, eu vou partir, o texto é maior, eu vou partir para uma outra definição aqui, tá? No dicionário, anarquismo é o substantivo, nome é o substantivo. Anarquismo. É uma anarquismo. Desculpa, o nome do site é Educalingo, tá? Seria um tipo de dicionário que tá inclusive com uma foto, esqueci o nome dele agora, a foto do. Como é que você bota a foto do cara e você não coloca o nome dele? Enfim, eu esqueci agora. Não é. É o primeiro que seria a primeira pessoa que falou sobre anarquismo antes mesmo do Proudhon. Né? Esqueci agora. Quem souber, aí, me ajuda. Ó. Se você souber o nome do cara que falou sobre anarquismo, né, que vai falar sobre justiça e tal, antes do Proudhon, coloca aí nos comentários, me ensina e me corrija. Mas continuando aqui. No texto do Educalingo. Anarquismo. Anarquismo é uma filosofia política que engloba teorias, métodos e ações que objetivam a eliminação total de todas as formas de governo compulsório e de Estado. Dando a ideia de que o Estado, como entendemos, ou a crítica, né, é um governo compulsório, ou seja, um governo no qual você é forçado a concordar e seguir regras. E obviamente quando a gente fala em seguir regras, né, eu não estou falando de algo tipo você não pode machucar alguém, sabe? Isso aí é algo que já deveria fazer parte de qualquer lógica ou de qualquer regra, e isso é algo que qualquer anarquista deveria concordar com todos os outros, todas as outras formas, né, de pensamento. Tá? Então é mais como tá dentro da estruturação, administração dos recursos adquiridos através da sociedade, blá blá. Tá? Então esse aqui já está um pouquinho melhorzinho. Ó. Anarquismo é uma filosofia política que engloba teorias, métodos e ações que objetivam a eliminação total de todas as formas de governo compulsório e de Estado. De um modo geral, anarquistas são contra qualquer tipo de ordem hierárquica que não seja livremente aceita. E assim, preconizam os tipos de organizações libertárias baseadas na livre associação. Isso aqui é uma definição muito boa do que é o anarquismo, tá? Mas o anarquismo ele vai muito profundo. Ou seja, pegamos um texto que estaria com erros, pegamos um texto que seria mais ou menos aquilo que muita gente concorda, um texto que você pode, inclusive, usar para ajudar você a se comunicar com a pessoa que está tentando entender o seu ponto de vista. Mas entenda, esse ponto de vista ele é muito superficial. E ele fala muito de forma geral, e obviamente é um dicionário, tá, gente? Não estou pedindo aprofundamento, só que seja, pelo menos, o superficial esteja correto, né? Que é o caso aqui. Então, no educalingo.com, se você for lá falar sobre anarquismo, a definição parece que está correta. Vamos ler até o final. Anarquia significa ausência de coerção, e não ausência de ordem. A noção equivocada de que a anarquia é sinônimo de caos se popularizou entre o fim do século XIX e o início do século XX, através dos meios de comunicação e de propaganda patronais. Mais ou menos. Antes disso, as pessoas, já tinha gente, mas não durante a Idade Média, não durante os gregos, talvez lá um texto, uma situação ou outra, mas a ideia de anarquia, de anarquismo ser algo ruim, é algo que literalmente é construído dentro do pensamento liberal. Quase como se os pensadores liberais, alguns, né, não todos, até porque a crítica ao anarquismo vai vir mesmo quando o movimento anarquista se coloca como um movimento de força mundial, né? Mas antes disso, essa ideia negativa, essa ideia de anarquismo é confusão, é qualquer coisa, ela parece que é quase como tipo assim, como se o liberalismo estivesse se defendendo de críticas que poderiam ver por conta da sua,
de sua, digamos assim, do desenvolvimento do pensamento do Estado dentro do liberalismo. Então é outro também tema que se aprofunda bastante, mas não necessariamente que isso só surgiu no século XIX. Desde o século XVII você já vê alguma coisa em relação a essa questão do anarquismo. De novo, eu não estou começando a explicar, eu só estou demonstrando aqui, fazendo uma introdução para você entender alguns dos problemas que nós anarquistas temos ao tentar dialogar com as pessoas sobre o tema. É tão difícil que até lugares onde as pessoas podem tentar pesquisar, ou é muito superficial, ou é, digamos assim, às vezes até errado, como a gente viu agora. Mas continuando aqui o texto. A noção equivocada de que a anarquia é sinônimo de caos se popularizou entre o fim do século XIX e o início do século XX, através dos meios de comunicação e de propaganda patronais, mantidos por instituições políticas e religiosas. Nesse período, em razão do grau elevado de organização dos segmentos operários de fundo libertário, surgiram inúmeras campanhas anti-anarquistas. E isso aí vai ser bem interessante para a gente poder entender. A gente vai tocar nisso aí hoje. Outro equívoco banal é se considerar anarquia como sendo a ausência de laços de solidariedade entre os homens, quando, em realidade, um dos laços mais valorizados pelos anarquistas é o auxílio mútuo, né? O ajuda mútua, auxílio mútuo, né? Na verdade, eu prefiro a palavra auxílio mútuo, mas enfim. A ausência de ordem, ideia externa aos princípios anarquistas, dá-se o nome de anomia. Sinceramente, esse é um dos melhores textos de dicionário que eu já vi na minha vida. Bati, foi meio que por acidente, tá? Eu fiz isso aqui de propósito para ver o que ia sair para ajudar no nosso debate. Então, Educalingo, quem escreveu esse texto, deixa eu ver se tem o nome de quem escreveu esse texto. Eu não tenho o nome da pessoa que escreveu esse texto, mas se você for do Educalingo e você escreveu esse texto, meus parabéns. Eu acho que é o melhor texto de dicionário que eu já vi na minha vida na internet. Tá? Bom, mas vamos continuar aqui, tá? E isso aí talvez dê uma ideia, e não só isso, mas olha, é um tema que às vezes os próprios anarquistas tem muita dificuldade em tentar entender. Na verdade, eu tô fazendo esse vídeo até para você aí que é anarquista, que tem que debater, quer explicar, quer mostrar o que é anarquismo, para poder entender essa perspectiva que eu tô tentando demonstrar aqui para vocês. Então vamos lá. Como é que a gente vai conseguir entender o que é anarquismo? Eu acho que tem um momento na história do anarquismo, que é esse momento aí do século XIX, especialmente no início do século XX, onde a propaganda anti-anarquista ela vai tocar num princípio muito interessante, que eu acho que vai acabar sendo o desenvolvimento daquilo que vamos compreender como anarquismo a partir da década de 70. E aí 70 que eu estou falando, 1970 em diante, ou mais ou menos por aí. Aí você fala assim, como assim? Então quer dizer que antes disso não existia anarquismo, ou eles estavam errados? Parece que a ideia de anarquismo ela era uma ideia que ela estava muito solta na ideia de liberdade. Então, né, e aí a gente vai falar um pouquinho mais, mas deixa eu tentar entrar aqui no ponto assim que é bem interessante. O Malatesta, cara, se você não sabe, o Malatesta ele é um anarquista muito famoso, principalmente por sua luta anticolonial e na ajuda da organização dos sindicatos a partir do mundo e das diversas lutas que existiram, né? O Malatesta ele viajou para várias partes, participou de muitas lutas. Então ele é uma e não só isso, mas ele a palavra os anarquistas viam nele uma liderança muito interessante sobre os rumos do anarquismo. Quase como se ele fosse uma pessoa que não iria permitir com que o anarquismo se desenvolvesse outra coisa que não fosse o próprio anarquismo. E ele vai escrever um texto que se chama Anarquismo e Anarquia, e ele vai falar o seguinte: anarquismo, ou anarquista, melhor dizendo, né, é aquela pessoa que não quer oprimir e não quer ser oprimido. O que é algo também bem superficial. E olha, a gente já não está mais falando aqui num dicionário, tá? A gente já está falando aqui, talvez, dos anarquistas mais importantes da história do anarquismo. E, óbvio, isso aí fica assim,
pô, tá legal, mas isso aí não responde exatamente o que é anarquismo, tá? O Malatesta também é uma das pessoas que vai falar que o anarquismo não é bem uma ideologia, mas uma filosofia política. E ele vai falar uma coisa que, no final, já no final da vida, acho que é um dos últimos textos, se não o último texto dele, um texto de 1930. Eu deveria ter feito a referência, mas como eu disse, né? Eu, né, chão de fábrica, meu filho, eu não tenho muito tempo aqui. Eu sei os textos, eu pesquisar e tal, mas eu tenho que sentar e falar e fazer, porque se eu não fizer, não vai sair nunca. Mas tem um texto aí da década de 30 do Malatesta. O Malatesta, ele, lá do Bakunin, 1870 até 1930, ele tá como um dos anarquistas mais proeminentes de sua época, né? Então ele conheceu o Bakunin e ele foi até o final da Primeira Guerra Mundial, quase viu a Segunda, chegou a conhecer o próprio Mussolini, né? Então Malatesta é uma figura que, tipo assim, interpretar o texto dele sem um contexto, ou simplesmente o texto seco, talvez não dê a dimensão daquilo que ele está falando, ou das coisas que ele está fazendo, ou o significado que aquele texto tem para a época que foi escrito. Então é sempre muito interessante que, ao falar sobre Malatesta, a gente consiga, como pode dizer, conectar o contexto. O contexto é vital para a gente entender algumas das coisas que estão sendo debatidas dentro do anarquismo, tá? Então, e lembrando, né, eu não conheço nenhum anarquista, pelo menos desses mais importantes da época, que teve alguma ajuda, sabe, qualquer tipo de ajuda, né? Nenhum tipo de mecena. Tá, por exemplo, o Karl Marx teve, né? Ele teve o Engels, que ajudou o Karl Marx e permitiu que ele passasse basicamente 10 anos se dedicando à obra O Capital. No anarquismo você não vai ver muita gente que teve esse tipo de capacidade. A maioria, principalmente nessa época, a maioria deles estavam lutando, ou às vezes até trabalhando. Pô, o próprio Kropotkin, e por mais que ele seja você tenha vindo de família rica, né? Tipo um Bakunin, um Malatesta, até o próprio Kropotkin. O Kropotkin ele vai falar: olha, eu tenho jornal, as vendas do jornal me dão uma semana de trabalho, que é o que eu uso para pesquisar e criar o jornal, e as outras 3, 4 semanas do mês eu tô trabalhando 12 horas, eu trabalho 16 horas. Eu sou um dos fortunados, tá? Porque a maioria da galera ali dentro, meu amigo, não tem jeito. É assim que eu como e eu vivo. Imagina, cara, esse é o Kropotkin, tá? Um cara que era um professor de geografia, que viajou, que fazia parte da Sociedade Real de Geografia, ou sei lá qual é o nome da sociedade russa lá, né, de geógrafos. Tipo assim, é uma pessoa que viajou, que teve uma certa condição, né? Pô, essa era a situação dele já meio que pro final da vida, né? Malatesta também, sabe? Tipo assim, o que eu tô tentando dizer, essas pessoas não tinham tempo para se dedicar ao pensamento anarquista, tá? Assim, eles tiveram muito tempo e dedicação à ação daquilo que eles achavam que era necessário ser feito para conquistar a luta que o anarquismo estava propondo. E já no final da vida, o Malatesta ele vai fazer um texto que ele vai falar, basicamente o que ele vai falar é o seguinte: olha, com toda a minha experiência, né, de anos de luta dentro do anarquismo, acho que aí já estavam 60 anos, 50 anos, não sei quantos anos que ele já tinha como ativista, como militante, ou seja lá o que você quiser chamar, dentro do anarquismo. Ele chegou e fez assim: olha, talvez, né, seja interessante que, ao invés de a gente simplesmente lutar por uma revolução, a gente, ou nós, melhor, a gente, né, nós poderíamos começar a nos juntar e formar nossas comunidades, nossas formas de organizar, e paulatinamente essa força talvez seja a força necessária ou importante para ocorrer na mudança, mas eu não sei como é que isso vai acontecer se a gente se entender antes. E obviamente, no contexto que ele está falando, a gente está falando num contexto onde o movimento anarquista já estava tomando muita porrada, sabe? Já não tava. Tipo assim, muita coisa ainda aconteceu. Você tem a Revolução Espanhola que estava ainda para acontecer antes mesmo desse texto ter acabado, mas já teve muita coisa ali com a Revolução Russa, que um dia a gente vai ter que debater sobre isso. Tema gigantérrimo para o anarquismo, a Revolução a socialista na Rússia, né? E então como é que. Então
E aí o que acontece? Isso aí fez com que muita gente achasse que, pronto, era a prova que muita gente, o pessoal que odeia o anarquismo queria. Que prova era essa? Que o anarquismo não é, na verdade, revolucionário, que o anarquismo não é científico, que o anarquismo é burguês, né, pequeno burguês. E, e eu acho que foi um grande tiro no pé. E aí quem é que vai fazer essa crítica assim, ou a pessoa que ficou mais famoso em fazer a crítica ao que o Malatesta estava fazendo e meio que condenou todo o anarquismo, né, nesse processo? Foi o próprio Bakhtin. E o Bakhtin, ele é uma pessoa importantíssima dentro do movimento anarquista. Ele criou muitas coisas que foram não só críticas ao movimento comunista marxista, mas muitas das soluções que vão mais tarde fazer parte do anarquismo, e depois ele vai também criar críticas ao próprio anarquismo. E essas críticas, mas de certa forma, aquilo que a gente que o movimento anarquista entendeu como uma sociedade deve ser organizada, ele carregou para um movimento que ele vai chamar de comunalismo. E esse é um movimento muito, muito importante, que é um movimento que, por exemplo, vai influenciar a luta ali com os curdos em Rojava, né? E por aí vai. Não vou entrar muito nesse assunto. Eu vou simplesmente entrar na questão daquilo que o Bakhtin falou. Então ele falou que, ao ler o que o Malatesta falou, que é o que eu expliquei agora há pouco, ele entendeu que o que os anarquistas realmente querem não é necessariamente uma revolução social, não é uma mudança na sociedade, mas é um modo de vida, né? É um modo de viver anarquista. Então, é um anarquismo como meio de vida. Então, muita gente. Um anarquismo como meio de vida. Isso se tornou uma crítica que hoje, ou parece, ao menos ao que tudo parece, é uma crítica que já não faz muito sentido. Por motivos que não são necessariamente os que eu vou explicar, mas quando analisado o contexto histórico, quando analisado a realidade do movimento, a gente percebe que não tem muito sentido isso aí que ele falou. Né? A gente passou, mas durante muitos anos, a ideia de que o anarquista é só uma pessoa que quer viver de um jeito, digamos assim, mais coletivo ou mais comunista, de uma forma comunista, né, em comuna, de forma coletiva, se tornou algo que fazia parte da narrativa, né, da crítica ao anarquismo, ao movimento anarquista, ou a ideia de um anarquismo. Só que aí qual é a proposta que ele vai que o Bakhtin vai fazer? E é aí que a gente vai começar. Finalmente, chegamos. Vamos dar daremos os primeiros passos para poder entender o que é anarquismo. Então o Bakhtin falou, ok, se o anarquismo não quer isso, não quer desenvolver, na cabeça do Bakhtin, tá? E obviamente que ele não está tirando isso aí do nada, tá? O Bakhtin é um autor muito importante, apesar de eu estar aqui, digamos, usando a crítica ou contra-argumentando a crítica dele, eu não posso negar que ele tem obras muito importantes, tá? Então, eu quero deixar isso aí bem claro para ninguém começar aqui a pegar esse vídeo e achar que eu tô simplesmente metendo pedra. Muito pelo contrário, eu acho interessante a crítica, porque a crítica dele não está totalmente fora, né? E aí a gente vai entender por quê, tá? Então vamos lá. Então o que ele vai falar com proposta? Olha, se o anarquismo ele não quer né, essa ideia de uma revolução social que possa atingir os meios do qual a civilização, né, esse processo civilizatório, ele seja alcançado, então eu como movimento vou fazer. Então o que o Bakhtin ele vai olhar? Ele vai olhar para o movimento marxista e as críticas que ele vai fazer ao movimento marxista, e ele vai falar o seguinte: olha, a concepção de Estado que nós temos e o que o marxismo está querendo, que é tomar o Estado para poder criar essas transformações, ela vai ter problemas. Por quê? Porque o modelo marxista e o modelo de desenvolvimento civilizatório que nós temos, ele é um modelo romano, é o modelo do imperador, né? do imperador, da ditadura, da república, do presidente, do presidencialismo. Então esse é um modelo romano. E mais ou menos como se ele falasse, esse foi a escolha errada que nós tivemos para desenvolver a civilização, ou o processo civilizatório, né?
E qual é um outro processo, por exemplo, que seja mais interessante? Bom, teve os helenistas, né? O processo helenista dos gregos, ou seja, das cidades-estados. E é nessa história de perseguir um processo civilizatório nos moldes dos gregos ou dos helenistas, né? Só para deixar claro, é porque, né, só para não ter confusão aqui, gregos, eles normalmente são divididos em dois grupos, né? Os macedônios e os helenistas, né? E aí tem toda uma história de porquê, mas aquilo que a gente chama de Grécia hoje, né? Eles são os gregos helenistas, e aquilo que a gente chama de Macedônia são os gregos macedônios. É algo mais ou menos assim, tá? Assim, tem a ver com o mito, tem a ver com Helena, tem a ver com a irmã, enfim, não vou entrar nessa história, tá? Do mito, tá? O importante é que você entenda que aquela ideia da Atenas, Esparta, não sei o que, e por aí vai, era mais ou menos visando, entendendo como é que o processo civilizatório se deu para os gregos, que o Book vai olhar e falar, talvez aqui tem coisas interessantes, eu vou pegar esse modelo, tentar entender e começar a construir e debater sobre esse modelo civilizatório, que é o modelo helenístico, que ele vai chamar de municipalismo. Tá? E, e tá, beleza. E isso também não é só isso, mas ele tem também uma certa. Ele também, de certa forma, está concordando com outras críticas que tem ao anarquismo, que começam a surgir ali no início do século XX. Não sei se eu vou conseguir pegar a figura ou a figura em si, né? Daquilo que eu tô falando, mas se eu conseguir vai estar aí. Mas se não, eu vou aqui descrever para vocês, tá? A figura que eu né, de uma dessas campanhas anti-anarquistas, que também estava muito travestido a campanhas anti-migratórias, né, nos Estados Unidos, é uma foto de uma charge, né, que tá a Estátua da Liberdade com o nome Civilização atrás, e a Estátua da Liberdade está com o portão fechado para não deixar um anarquista entrar, como se ela estivesse protegendo essa ideia de civilização. E me parece que essa ideia que o Book está fazendo a crítica está muito nessa ideia de que os anarquistas não estão atrás de uma construção social porque eles não perseguem a civilização. Talvez essa ponte exista, por mais que não tenha sido, como posso dizer, o Book não necessariamente falou os anarquistas são anti-civilização, sabe? Mas essa ideia de que a organização social ela parte da civilização e como os anarquistas não estão seguindo nenhum modelo civilizatório que possa ser facilmente identificados, me parece que faz sentido. Não só isso, mas essa ideia de federação, de confederação, que a gente vai debater um pouco mais aqui, que existe dentro do anarquismo, é algo que normalmente é atribuído às organizações tribais quando elas tiveram que lutar contra os agentes da civilização, né? Então, quando a gente vai falar dos gauleses, quando a gente vai falar das confederações indígenas no Brasil, basicamente parte da América do Norte, né? Então, a ideia é que parece, olha, isso aqui eles se juntaram como civilização ou não para lutar contra esse outro modelo civilizatório de origem romana. Então faz sentido, né, perseguir a ideia do processo civilizatório. Então olha só aqui como isso assim, né, deu uma virada bem complexa, né? Ou seja, o movimento comunista como um todo, tá, de orientação marxista, o movimento comunalista, bakhtiniano, eles são movimentos socialistas que buscam, que perseguem o processo civilizatório, tá? O anarquismo não. E eu concordo com isso, tá? Eu concordo muito fortemente com isso. E isso vai se tornar mais claro conforme o passar do tempo dentro do movimento anarquista. Que enquanto o comunismo ele né, tanto na ideia do Marx, e vamos botar aqui no Marx, né? A ideia de que existe ou do Lenin nesse caso, né? Existe etapas, né? Onde estamos no capitalismo, então iremos atingir o socialismo e eventualmente vamos atingir o comunismo.
Para os comunistas, isso se dá através do processo civilizatório. Né? A civilização é algo bom, é algo que deve ser perseguido. Portanto, né, o comunismo é, através do processo civilizatório, fazer com que a sociedade alcance o processo onde ela possa se organizar sem a necessidade de um Estado ou de um mercado, onde a questão da igualdade é o cerne que orienta o movimento. É a crença de que a sociedade ela evolui ou ela pode mudar em etapas. Então, cientificamente, podemos entender como evolui as civilizações e as sociedades para que possamos atingir o comunismo. Então, estamos no capitalismo. Então, o movimento comunista ele vai tentar tomar o capitalismo como no entendimento de que isso é uma etapa da evolução social, né? É chamado de etapismo, e aí eventualmente vamos chegar no comunismo porque esse é o jeito científico de ser feito. Só que tem um problema. Só tem um problema. O campo científico que estuda essas civilizações e como a formação das civilizações se dá é chamado de arqueologia ou, para alguns, antropologia. Talvez os dois, provavelmente os dois. E eu não conheço um antropólogo, eu não conheço um arqueólogo, que pelo menos que seja sério, né, que acredita em evolução social. Evolução social é algo que caiu dentro das ciências sociais há muito tempo. E aí que surge essa pergunta, né? Poxa, mas peraí, como é que a gente está falando, no caso do marxismo, né, de um socialismo científico, se a evidência científica ela se coloca contra a ideia de etapismo? Fica um negócio meio complexo, né? Essa seria uma crítica, né, que o movimento anarquista teria. E não só isso, mas o movimento anarquista olhou para a antropologia e muitas das coisas que o anarquismo é criticado por ser até utópico às vezes, a antropologia cientificamente confirmou. E uma delas é essa questão do etapismo, né? Não, eu desconheço, né? E você coloca qualquer pessoa que né, faça pesquisa de antropologia, sim, as sociedades mudam, as sociedades passam etapas, mas não necessariamente quer dizer que ela evolui, né? Ou que ela melhora, ou que ela seja mais tecnologicamente avançada sempre. Existem diversos momentos de altos e baixos né, do desenvolvimento das sociedades humanas, e se fosse esse o caso, você pegaria as sociedades que têm as datações mais antigas, né, de Göbekli Tepe, enfim, né, eu esqueci Aital Hayuk, né, só alguns exemplos, 9 mil anos atrás, 10 mil anos atrás. E esse deveria ser, na verdade, as sociedades mais evoluídas que existem na Turquia, né? Mais tecnologicamente avançadas e tal. Pô, os caras já deviam estar no comunismo há pelo menos uns 1000 anos. E isso não faz sentido. Não tem nenhuma prova de que necessariamente isso aconteça, né? Bom, entendendo esse ponto, né? Esses pontos que eu estou aqui colocando, o que seria o anarquismo? Né? Agora que você entende que a ideia de que você atingiu o comunismo por essa ideia, digamos assim, pró-científica, né? Não necessariamente científica, não tem respaldo científico de fato, né? Então, o que ele propõe o anarquismo? Tá? O anarquismo está sim propondo a construção de uma sociedade que seja igualitária, que não seja dependente do mercado e que não seja dependente do Estado, assim como o comunismo. Mas a diferença é que o anarquismo não vê como é que como nós como sociedades, iremos atingir essa meta dentro do processo civilizatório. Então, eu diria que a grande diferença entre um anarquista e um comunista é que o comunista é aquele que acha que iremos atingir esse ponto da sociedade, ou conseguiremos construir uma sociedade sem a existência de um Estado e sem uma existência de mercado, que seja igualitária, que esteja a sororidade, enfim, que seja baseado nos laços de solidariedade. Tipo assim, né, só para os comunistas acreditam que isso vai ser atingido através da ideia do processo civilizatório. Inclusive os comunalistas, inclusive o Bakhtin. Tá?
E para os anarquistas isso é inimaginável, tá? O processo civilizatório ele nunca nos deu arcabouço ou evidências de que possam conseguir construir uma sociedade desse tipo. Muito pelo contrário, toda vez que a sociedade existiu, as sociedades civilizadas, né, as sociedades que fazem parte da construção civilizatória, foram lá e destruíram essas sociedades. E a gente pode fazer qualquer tipo de julgamento que a gente quiser, mas essas sociedades que são multiétnicas ou multi-interpretatórias, né? Ou seja, você tem etnias similares ou mesmas etnias que se comportam de formas bem diferentes, não necessariamente é algo que a gente precisa perseguir tudo aquilo ali, mas existem elementos da organização que permite sim a gente enxergar como as formas nos quais as sociedades se organizaram de forma não autoritária. E é isso que o anarquismo, ele, de certa forma, busca compreender e perseguir. Como é que a gente cria uma sociedade que seja avançada, que seja interessante, que seja capaz de resolver seus próprios problemas fora da civilização? Porque dentro da civilização não há como a sociedade existir. De certa forma, essa é uma posição que isso foi sendo esclarecido ao longo dos anos, faz com que os anarquistas olhem para os comunistas, e eu não sei se eu posso dizer utópico, sabe, se a palavra necessariamente é utópica, né? Mas como se o que os comunistas estão tentando atingir é algo utópico, ou seja, eles nunca vão conseguir alcançar porque os métodos, as estratégias estão ligados a uma interpretação errada da mudança da sociedade. Então, né, tipo assim, se você é comunista, entenda. É interessante você entender isso, porque quando tiver um debate, né, você pelo menos entende como é que você vai se defender de qualquer coisa que possa vir, porque essa é a visão mais ou menos, ou pelo menos é a visão mais rebuscada daquilo que o movimento anarquista busca, que é construir como é que uma sociedade ela vai ser capaz de mudar, avançar tecnologicamente, de existir para fora da civilização. Porque só há uma forma de a gente conseguir conquistar essa sociedade onde não tem Estado. E eu estou falando muito isso por conta de que tem muito comunista que chega assim e fala assim: olha, o Bakunin concordou com Marx, né? O que os anarquistas querem é comunismo. Inclusive existe um movimento chamado anarcocomunismo, liderado por Kropotkin. E esse é um movimento que se chamou anarcocomunismo porque tem toda uma história do cheque de trabalho. Inclusive, isso é uma crítica que vem do anarco-individualismo, tá? Também é interessante a gente entender isso, que o Stirner, né, apesar de não ser anarco-individualista, falou, pô, se você vai ter cheque de trabalho, isso corre o risco de ter toda a especulação, o problema é que a gente já tem. Então, por que a gente não elimina isso e simplesmente consegue organizar a sociedade sem a necessidade de dinheiro? Ele foi um dos primeiros caras a propor isso aí. E por isso que muita gente, inclusive o próprio Karl Marx, olhava naquilo que ele estava falando e achava interessante. A meta do anarco-individualismo era, de certa forma, atingir esse comunismo. A única coisa é que, ao longo dos tempos, essa ideia de comunismo ela se desenvolve muito em par com a ideia da construção da civilização. Ou seja, cientificamente, né, seria uma posição marxista, é através do processo civilizatório que nós vamos atingir uma sociedade, digamos, igualitária, né? E para os anarquistas não. A grande diferença é essa. Nós só vamos atingir uma sociedade igualitária quando nós formamos o anarquismo. E o anarquismo ele não é necessariamente, ele não é só, né, contra a formação do capitalismo, ou da sociedade capitalista ou colonial. O anarquismo ele é a solução contra a construção de uma sociedade civilizada. Uma sociedade igualitária, uma sociedade sem Estado, sem necessidade de mercado para atribuir trocas, uma sociedade solidária, uma sociedade que seja feita nesses termos para fora da civilização. O nome da sociedade se chama anarquismo. Espero que isso esteja ajudado vocês aí a entenderem um pouco melhor sobre esse movimento, tá?
Então, se alguém perguntar para vocês o que busca o anarquismo, ou o que é anarquismo, na minha definição, é uma sociedade que se organiza para fora da estrutura civilizatória, uma sociedade igualitária, solidária e decente para se viver, onde você teria o poder sobre as coisas que tangem você e a sua sociedade. Tá? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, poxa, escreve a dúvida aí, sabe? Eu vou tentar responder da melhor forma possível em vídeos. Vou tentar manter o canal um pouco mais ativo e debater outras coisas, tá? Não se esqueça de, se você puder, obviamente, se inscrever, de dar o like, de compartilhar, de debater, concordar e discordar, mas obviamente com muito respeito, como eu tenho muito respeito, apesar de não ser marxista, mas muito respeito aos meus colegas marxistas, muito respeito aos meus colegas comunistas, muito respeito aos meus colegas anarquistas, sociais-democratas e até qualquer outro tipo de ser humano que busque o respeito e o interesse, né, do debate filosófico sobre esses temas, tá? Bom, por hoje é só. Te vejo no próximo vídeo. Você está no Contra Polêmica e aqui é o Camarada Anarquista. Até a próxima.